meus irmãos. Oremos. Amém. Senhor Deus, louvado seja o teu nome. Queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia que tu nos concedes. Muito obrigado, ó Deus, por essa oportunidade que temos hoje de estarmos reunidos online, Senhor, para estudarmos a tua palavra. Amém. Nosso coração se alegra, nosso coração é grato a ti, Senhor, por isso. Te pedimos que tudo ocorra bem, que não falte internet nem energia, que tudo ocorra para a glória e louvor do teu nome, Senhor Deus. Aleluia. Abençoa o nosso pastor Ricardo Marques. Nosso coração também fica muito grato pela vida dele, por todo o empenho que ele tem demonstrado, Senhor, em te servir, em preparar a aula, Senhor, e nos alimentar, Senhor, de um alimento tão profundo, tão muito bem preparado, Pai. Abençoa o teu servo, Senhor, com saúde, com graça e com disposição. Em nome de Jesus, obrigada por cada vida presente nessa sala e por aquelas que ainda irão entrar, Senhor. Amém. De forma que possamos, assim, na tua presença, nos edificarmos e sermos preparados para edificar outros, Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém. Muito bem, obrigado, Aleida. Obrigado. Irmão, se você conhece alguém que está inscrito, por acaso não está aí, mas você sabe quem é, tem um contato, mande para ele uma mensagem e diga que nós já estamos começando a aula. Eu criei um pôster, né, que eu coloquei lá no nosso grupo. Você pode enviar para o irmão como um convite, tá bom? Para que ele possa ou ela possa ser abençoado também em nome de Jesus. Muito bem, irmãos, eu mudei um pouco aqui a posição da tela, do computador, mudei o sistema, falei para os irmãos, mudei de internet para ver se a gente tem mais tranquilidade nas exposições, né? A gente aumentou de 200 GB para 500 GB de internet. E vamos ver se a gente consegue aí dar uma melhorada com esse upgrade em nome de Jesus. Muito bem, hoje nós vamos estudar um dos temas bem complexo, muito debatido, muito fruto de muitos trabalhos escritos, muitas opiniões, muitas divergências, motivos de sínodos, de concílios durante a história se reuniram só para tratar esse assunto, sobre o qual nós vamos ver hoje, que está relacionado ao ensino de Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 12, do capítulo 5, do verso 12 até o verso 19. E é preciso que você esteja com a sua Bíblia na mão. Eu estou com o texto aqui na tela, mas é preciso que você esteja com a sua Bíblia na mão, com um caderno do lado de anotações, com uma caneta, um lápis, um pincel de destaca-texto, para que você faça todas as anotações possíveis, para que você não só escute, mas você internalize o conteúdo, ouvindo, escrevendo, deixando anotado para não perdermos nada. Então faça isso, meu irmão, por favor. Bíblia do lado, caderno, caneta. Tudo tranquilo aí? Quando eu olhar para o lado, é onde eu estou vendo vocês na tela. Quando eu olhar para cá, é o que eu estou vendo aqui da exposição. Pastor, você vai gravar a aula? Está gravando. Obrigado. Tá. Obrigado, meu irmão. Vamos lá. Primeira coisa, você vai colocar o título aí do nosso estudo hoje, que é a analogia entre Adão e Cristo. Então coloque aí. O tema do que nós vamos estudar hoje é a analogia entre Adão e Cristo. E o texto que nós temos na tela, eu vou ler todo ele com vocês agora e depois nós vamos estudá-lo parte a parte. Tá bom? Então diz o texto: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram.
porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava, era sombra, era imagem, era tipo aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque, se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o pecado derivou de uma só ofensa, mas a condenação para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Deixa eu só coisar aqui a parte do versículo que vai mais à frente, né? Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Até aí, o nosso texto, e nós vamos então agora começar a esquadrinhá-lo versículo por versículo. Por que eu disse para vocês que o tema é a analogia entre Adão e Jesus? Ou melhor, analogia entre as consequências da obra de Adão e da obra de Jesus. As consequências para a posteridade, para aqueles que eles efetivamente representavam. Então, o assunto é bem desafiador e eu quero pedir para os irmãos ficarem bem atentos em tudo aquilo que nós vamos falar. Bom, todo texto só pode ser entendido se você considerar o contexto. E o contexto do capítulo 4, capítulo 5 de Romanos são os capítulos 3 e 4. E nesses dois capítulos, Paulo está tentando provar para os irmãos, para a igreja de Roma, que a salvação se dá de forma imerecida e mediante os méritos de uma outra pessoa que não aquele que a está recebendo. Explico. Paulo diz assim: como é que Abraão foi salvo? Aí ele diz assim: alguns podem dizer que é pela fé ou pelas obras. Mas aí Paulo vai e diz o seguinte: não. Deus chamou Abraão, lhe fez uma promessa, e Abraão creu nessa promessa. E ao crer nessa promessa, Deus atribuiu a Abraão justiça. Uma justiça que Abraão não possuía, mas que lhe foi atribuída por Deus de forma soberana, com base na obra de uma pessoa que viria ainda no futuro, que é Jesus. Aí as pessoas começam a argumentar, mas Abraão fez alguma coisa para receber a salvação? Paulo diz o seguinte: se Abraão tivesse recebido a salvação pelo que ele fez, então a salvação seria o pagamento
como uma espécie de salário pelo trabalho que ele havia realizado. Em outras palavras, se a salvação é pelas obras que Abraão tivesse praticado, então Deus, na verdade, estava obrigado a retribuir a Abraão com a salvação. Em outras palavras, a salvação seria resultado da obra que nós mesmos teríamos feito. Então, Paulo vem tentando desconstituir essa ideia de que a salvação era por aquilo que a pessoa fazia e demonstrando que a salvação se dá de forma imerecida, não encontrando na própria pessoa a razão dessa salvação, mas em uma outra pessoa que tem essa justiça e que Deus, pegando a justiça dessa pessoa, atribui àquela outra, que não teria condições de fazê-lo. E ele vem demonstrando isso nos capítulos 3 e 4. Quando ele chega no capítulo 5, primeira palavrinha que você vai destacar é esta. Epa! Eu tenho que olhar para cá. É esta daqui. Portanto, é esta palavrinha que começa aqui, a gente tem que entender. Porque quando ele vai começar dizendo portanto, ele está fazendo alusão a tudo que ele já falou antes. Então, nós estamos diante de um texto que vai concluir, que vai, de alguma forma, tentar provar efetivamente que tudo que Paulo disse nos capítulos 3 e 4 a respeito da salvação pela fé, de forma imerecida, mediante a imputação de justiça, pode ser provado. É isso. Portanto, olha, tudo que eu falei, eu vou agora provar. Tá? Considerem tudo que eu falei e agora eu vou demonstrar que o que eu falei a respeito da salvação imputada, a salvação mediante justiça imputada, não é novidade, e eu vou mostrar isso através de uma comparação feita entre Adão e Jesus. Que coisa extraordinária. E aí Paulo vai levantar agora os seus argumentos para provar que a salvação ela se dá mediante a imputação de justiça. E ele vai trazer então o caso de Adão para comparar com o de Jesus. Estão preparados? Todo mundo aí com a caneta na mão, tudo anotadinho? Vamos lá. Paulo então começa o seguinte. Olha o argumento de Paulo. Assim como por um só homem. Bom, queridos, de vez em quando eu vou precisar virar o rosto para cá e eu vou cometer alguns deslizes e o texto vai sumir, mas eu vou trazê-lo de volta. Aham, aí. Então, um só homem. Um só homem. O texto não está dizendo quem é esse um só homem. Portanto, assim como por um só homem. Mas você vai sublinhar, vai puxar ali uma setinha e vai colocar Adão. Adão. Esse um só homem é Adão. Ricardo, como é que tu sabes que é Adão? É simples. O contexto vai nos deixar isso bem claro, tá bom? Então esse um só homem é Adão. Por quê? Porque foi através dele que o pecado entrou no mundo. Então Adão. E pelo pecado de Adão, diz o texto, entrou também no mundo a morte. Então, olha o argumento de Paulo. Por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo. E o pecado trouxe como consequência a morte. E ele continua. Assim também, a morte, que é a penalidade do pecado,
passou a todos os homens. Ou seja, o mesmo efeito que teve aquele pecado que Adão cometeu sobre ele mesmo, veio também sobre todos os homens. E o resultado disso é que todos pecaram. Olha o que está escrito aqui na frente. A morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Agora eu quero que você raciocine comigo e pense bem o que nós vamos aqui analisar. Veja, existe um pecado que Adão cometeu e só esse pecado é imputado à sua posteridade. É o primeiro pecado. É o pecado que ele cometeu ao comer do fruto proibido. Todos os outros pecados de Adão, a partir dali, são dele. Não passou para ninguém. São pessoais e individuais. Mas o primeiro, um homem, um pecado, que foi o primeiro, teve repercussões sobre toda a sua posteridade. Então, o primeiro pecado de Adão, só esse, é esse que nos interessa, é esse, sobre esse que Paulo está argumentando. O primeiro pecado de Adão trouxe como consequência a morte, condenação, e essa condenação veio sobre todos os outros homens. Ora, se a condenação de morte veio sobre todos os outros homens, e a condenação de morte, ela é trazida como penalidade sobre alguém que pecou, e se essa morte passou a todos os homens, Paulo conclui, todos pecaram em Adão. Olhe as implicações de tudo isso. Nós temos duas coisas para pensar aqui. A gente pode dizer, o pecado de Adão corrompeu a natureza humana e, em função da corrupção da minha natureza, a natureza de todos os homens, todos foram pecando. Não é essa a ideia. Não é essa a ideia. A ideia não é que nós fomos responsabilizados pelo nosso pecado cometido de forma individual em detrimento, em razão da nossa natureza caída. Porque senão seria o pecado nosso praticado pessoalmente. As consequências aqui é do pecado de Adão, e não de outras pessoas. Então presta atenção, nós estamos falando, Paulo está falando, comparando Adão com Jesus, considerando o ato de Adão, o primeiro pecado. É esse daí que serve. Os demais é entre Adão e Deus. Esse aqui teve repercussão sobre toda a sua posteridade. Como é que eu sei, Paulo diz, que houve repercussão? Porque todos os homens morreram. Ou todos os homens estão condenados à morte. Se todos estão condenados à morte, e a morte é o salário do pecado, logo há de se concluir que todos pecaram. Em outras palavras, o pecado de Adão foi atribuído, foi imputado a toda a sua posteridade por nascença. O que isso significa? Significa o seguinte, que só uma pessoa no mundo inteiro se tornou pecador porque pecou, que foi Adão. Adão não era pecador, ele pecou e se tornou pecador. Todos os outros, a partir daí para frente, preste atenção, pecam. Não para se tornarem pecadores, mas pecam porque já nascem pecadores. Olha a grande diferença. Tudo isso está dito aqui nesse primeiro versículo. E aí você pode questionar, não, mas foi o pecado dos outros. Tá bom, então venha comigo e vamos dar uma olhada mais na frente. Olhe o que está escrito aqui a partir
do versículo 16. Aqui, acompanhe comigo. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou. Olha aqui, ó. Somente, tenho que passar para cá, somente um pecou. Não todos pecaram. Somente um pecou. Somente um pecou. Não todos pecaram. Só um pecou. E esse um é Adão. Um só pecou. E ele continua a comparação. Porque o julgamento derivou de... Vá sublinhando aí. Uma só ofensa, não de muitas ofensas. Não interessa todos os outros pecados de Adão. Não interessa quando a gente está falando aqui sobre essas consequências do pecado que nós cometeríamos depois, sendo descendente de Adão. Mas foi da ofensa primária de Adão que aqui a gente está dizendo, que Paulo está dizendo, melhor falando aqui, né, que Paulo está dizendo que derivou todo esse processo condenatório. Uma só ofensa para a condenação. Que coisa extraordinária, né? Bom, mais na frente... Meu Deus, a Dani está me ligando aqui, desculpa. Vocês estão me ouvindo, vendo, irmãos? Alô? Sim. Estamos sim. Só um instantinho. Minha esposa... Aconteceu algum problema, Dani? Ah, tá. Já vou resolver esse problema aqui. É como eu não estou aqui olhando os irmãos, eles não estão conseguindo entrar. Meu Deus, deixa eu ajudar aqui os irmãos. Nossa, tem um bocado de gente pedindo para participar. Vamos ver os irmãos entrando, por isso que não estavam conseguindo entrar. Glória a Deus. Ah, ainda bem que a Dani estava avisando aqui, estão atentos. Os irmãos estão conseguindo entrar agora, será? Tinha gente tentando entrar, Mark, e agora pode participar da reunião. Ah, tá. Tinha pessoas tentando entrar e mandando dirigir para que você autorizasse a participar da aula. Tá, mozão, obrigado. É porque como eu tô com a tela aqui sem estar na... eu não consigo ver. Inclusive eu não estava conseguindo entrar. Pronto, mas agora eu vou deixar essa telinha aqui, é porque senão eu não consigo marcar na tela ali, mas pronto, a coisa vai funcionar aqui assim. Eu vou deixar ele aqui, aí eu vou conseguir olhar e eu espero que agora os irmãos consigam. Se der alguma coisa aí, por favor, me avisem. Eu vou tentando aqui continuar a minha... Pronto, acho que agora vai dar certo. Versículo 17, queridos, olha o que ele fala. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, quem é esse um só? Adão. Então vamos voltar, vamos recapitular. Paulo está falando aqui no capítulo 12. Aqui no capítulo 12. Ah, meu Deus, sumiu de novo aqui os irmãos. Trazer para cá. Paulo está falando aqui no versículo 12 que por um só homem, quem é esse um só homem? Adão. Entrou o pecado no mundo. Por um só homem. Qual é esse homem? Adão. Entrou o pecado no mundo. Qual é o pecado? O primeiro pecado de Adão, ao comer do fruto proibido. Todos os outros pecados são pessoais de Adão em relação à vida dele dali para frente. Mas o primeiro teve repercussão mundial. Teve repercussão mundial. Por quê? Porque a morte, que é a consequência do pecado que veio sobre Adão, veio também sobre a sua posteridade. Então o texto está todo o tempo dizendo que se as pessoas morreram, significa que elas recebem a penalidade do pecado, que é a morte.
E se essa morte passou para todos os homens, todos pecaram. Pecaram porque eles pecaram? Não. Pecaram porque eles nasceram pecadores. E por que eles nasceram pecadores? Porque o efeito da condenação do primeiro pecado de Adão foi imputado a toda a sua posteridade. Portanto, todos nós nascemos como pecadores e pecamos porque somos pecadores. Adão foi diferente. Adão se tornou pecador porque pecou. Nós pecamos porque já nascemos pecadores. Então, a única pessoa no mundo que se tornou pecador porque pecou, do ponto de vista humano, foi Adão. O primeiro foi Satanás e aqueles que o seguiram. Tá? Mas, do ponto de vista humano, foi Adão. Já nós nascemos pecadores. Lembram do que Davi disse no Salmo 51? Davi disse assim: eu nasci na iniquidade. Não é que ele nasceu de uma relação conjugal, extraconjugal da sua mãe. Ele já nasceu na condição de pecador. Tudo bem? Como é que a gente prova isso? Como é que Paulo melhor prova isso? A gente viu. Ele está todo o tempo dizendo, por uma só ofensa, por um só homem, por um só ato, entrou o pecado no mundo. Ou seja, o pecado passou a toda a sua posteridade. E como todos recebem as consequências do pecado, a conclusão de Paulo está aqui, ó. Todos pecaram. Bom, vamos ver se vocês então estão conseguindo entender aqui. Adão peca, como consequência, ele sofre a morte física, espiritual e todas as consequências desse pecado. Mas esse único pecado de Adão não ficou restrito a ele. As consequências desse pecado, Deus atribuiu e imputou a toda a sua posteridade. De forma que todo aquele que nasce por descendência de Adão, nasce pecador. Se nasce pecador, nasce condenado. Nasce condenado. Porque o salário do pecado é a morte. Tudo bem? Até aí, queridos, tranquilo? Diga um oi aí para eu saber se a gente está caminhando legal. Vai. Sim, pastor. Tranquilo, pastor. Sim, pastor. Muito Sim, bem. pastor. Legal. Sim, pastor, amém. Amém. Graças a Deus. Agora vamos aprofundar aqui a maneira como Paulo vai justificar. Paulo vai provar agora que o que ele acabou de dizer no versículo 12 é verdade, é verídico e ele vai provar. E olha só como Paulo prova. Versículo 13. Ele diz: porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Espera aí, até o regime da lei, Paulo está dando um salto aqui. Ele pegou de Adão, deu um pulo até Moisés e falou, olha, de Adão até Moisés havia pecado no mundo. As pessoas estavam pecando. Mas, olha o que ele fala, mas o pecado, aqui ó, mas, cadê? Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Por quê? O pecado é a transgressão da lei. Então, a pessoa, para pecar, ele tem que estar quebrando uma lei. Mas a lei só veio na época de Moisés. Então, se não havia lei, de Adão até Moisés, as pessoas não poderiam morrer. Por quê? Porque não estariam quebrando nenhuma lei. Se elas não estivessem quebrando nenhuma lei, elas não estariam cometendo pecado. E se não estivessem cometendo pecado,
não poderiam sofrer as consequências do pecado, que é a morte. Mas Paulo diz assim: entretanto, versículo 14, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Ora, se Adão pecou, transgrediu uma lei, recebeu o justo julgamento. É a morte. Morte em todos os níveis. As pessoas que nasceram depois dele não tinham lei. A lei só foi dada lá em Moisés. Então elas não estariam transgredindo lei. Se elas não estivessem transgredindo lei, elas não estariam pecando. Se não estivessem pecando, não poderiam morrer. Por quê? A morte é o salário do pecado. E se elas não tivessem cometido pecado, elas não morreriam. Entretanto, elas estavam morrendo. Paulo está então dizendo, é uma prova evidente de que mesmo aqueles que não pecaram como Adão pecou, estavam sofrendo as consequências do pecado de Adão, porque já estavam nascendo debaixo da mesma condenação. Portanto, o pecado que Adão cometeu, e não a que a sua posteridade viria a cometer, foi atribuída, imputada à sua geração, de forma que eles já nasciam pecadores, e por já nascer pecadores, mesmo que ainda não tivesse a lei, já sofriam as penalidades da morte, em todos os seus níveis. Por quê? Porque, segundo Paulo, versículo 12, todos pecaram. E por que todos pecaram? Porque o pecado de Adão foi atribuído a toda a sua descendência por geração normal. Os irmãos entenderam até aqui? Sim ou não? Amém. Amém. Até aí tranquilo, né? Ok. Hã? Porque, como não havia transgressão da lei, não poderia ser punido pela lei, né? Uhum. Mas o mundo antigo foi sucumbido, né? Através do dilúvio, Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas. Mas aí foi bem explicado. Mas eles receberam a punição em Adão, por causa de Adão. Uhum. Como Adão recebeu a punição, sua descendência, por causa do pecado também, recebeu punição. Exato. Porque, como ele explica, que, embora os gentios não tendo lei, aquela lei dos 10 mandamentos, ou toda a lei de Moisés, mas Deus colocou em cada ser a sua lei, né? No coração. Sim, exato. As pessoas conhecem a Deus, o Deus de Israel não conhece Jesus, mas ele sabe que é pecado matar, roubar, né? Uhum. E todas as outras coisas consequentes, todos os outros pecados. Muito bem. Então, é pecado. Luiz, você levantou uma questão interessante. Você levantou a questão e eu quero puxar um pouquinho para trazer ainda mais esse detalhe. Olha o que o texto diz. Versículo 13, tá? Na tela, acompanhe. Porque até o regime da lei, eu vou aqui, ó, havia pecado no mundo. Ah, havia pecado no mundo. Ele não está dizendo que não havia pecado, ele está dizendo que havia pecado no mundo. Mas não era o pecado da transgressão da lei de Moisés, porque ela só veio muito tempo depois. Então, que pecado era esse? Bom, o argumento de Paulo é que o pecado aqui que reinava era o pecado que foi praticado por Adão e foi imputado à sua posteridade. Mas o Luiz trouxe um detalhe. Mas existe também a lei que foi gravada no nosso coração. E que Paulo, no início do livro de Romanos, diz que aquela consciência de Deus no nosso coração deveria nos levar a adorar a Deus, porque está gravado no nosso coração a lei. E que viver em desconformidade com essa própria lei gravada no nosso coração também é pecado. Também é pecado. Só que tem um detalhe. Se a gente pensar dessa forma, a gente vai dizer, opa, peraí. Então,
Aqueles que morreram, morreram não porque transgrediram a lei de Moisés, mas porque transgrediram a lei de Deus gravada nos seus corações. Ok, é possível, é possível. Mas tem um detalhe, que aqui vai mais além. É o seguinte, vamos pensar na criança. A criança morre. E a criança não peca nem pela lei de Moisés e nem pela lei gravada no nosso coração, mas morre. Significa que ela recebe o salário do pecado. Por que pecado? Ela não cometeu nenhum, mas ela já nasceu pecadora pela imputação do pecado de Adão. Ah, Ricardo, mas criança... vamos pensar no adulto. Tudo bem. É possível que algumas pessoas nasçam sem o seu desenvolvimento, como é que a gente chama, meu Deus, aqui? Intelectual, cognitivo completo, intelectual completo. Eu, por exemplo, eu tenho uma prima, a minha tia, ela teve duas moças gêmeas. Hoje já está com, acho que uns 59 anos, mais ou menos. Uma nasceu perfeita. A outra nasceu com problemas... vou já te dar a palavra, Marcelo. A outra nasceu com problema... Neurológico. Neurológico, exatamente. De forma que ela é uma eterna criança. Ela sorri, ela não tem assim expressividade de nenhuma compreensão. É como se fosse uma eterna criança. Mas ela morre. Graças a Deus não morreu, mas todos vão morrer. Então, quantas pessoas sem o desenvolvimento intelectual completo morrem? Não pecam nem pela lei de Moisés, nem pela lei gravada no seu coração, mas sofrem as consequências do pecado. Que pecado? O pecado de Adão imputado a nós. De forma que você já nasce pecador. Então veja bem que a condenação não é porque você vai praticar pecados depois, ou pelos pecados que você efetivamente vier a praticar durante toda a sua existência, mas porque você já nasceu pecador. Os pecados cometidos posteriormente são também considerados, mas são consequências, não a causa imediata. A causa imediata, lembre-se que eu estou falando. Tudo bem? Então, um negócio bem mais complexo. Bom, o Marcelo levantou a mão. Fale, Marcelo. Bom dia, pastor irmão. Só pegando esse gancho aí, pastor, e com relação àquelas pessoas que, onde eu estava verificando aqui, numa pesquisa, está em 1 Pedro, né, 3, 18, 20. Ele fala que Jesus pregou os espíritos em prisão, né? Essas pessoas que anteriores a Cristo, não sei se ele está se referindo às pessoas anteriores a Cristo, e se realmente isso ocorreu. Eu não entendi muito bem essa questão aí, com relação a essas pessoas que foram para o inferno, né? Bom, que morreram, né? Ele fala em prisão, né? Em prisão tem-se inferno, né? Ou não. É uma coisa que a gente vai ver no futuro. Mas, meu irmão, eu não vou trazer ainda esse fato para cá para não embolar o meio de campo, tá? Para não embolar o meio de campo. Mas a ideia é que todos os que morreram em Cristo, veja bem, todos que morreram em Cristo, antes de Cristo vir e ser assunto aos céus, morreram em Cristo, mas não foram para o céu. Porque o primeiro a descer e subir foi Cristo. Onde esses irmãos ficaram é coisa para a gente ver numa situação posterior, tá bom, meu irmão? E aí a gente volta a atacar essa questão. Primeiro eu preciso manter o foco aqui. Se você me permitir, meu irmão, eu gostaria de tratar isso mais tarde. Tá bom? Tá, e aí juntamente, né, futuro também, né?
Adão, na condição dele, ele foi salvo, não foi salvo? É uma dúvida também que eu tenho, né? Mas isso aí pode ser colocado no Meu futuro, né? irmão, se você perguntar para mim, eu vou dizer para você o seguinte: na minha opinião, eu creio que Adão creu na promessa do Senhor Deus a respeito do Messias vindouro, que ele recebeu ainda essa, essa mensagem, essa promessa, ainda no Jardim do Éden, né, que a gente chama de proto-evangelho. Né? E eu creio que ele creu, eu creio, eu acredito, né, que ele creu. E se ele creu no Cristo que viria, ele foi salvo. Mas essa é a minha opinião. Não posso afirmar, porque se ele partiu e está no céu, eu só vou saber mesmo quando eu chegar lá e você também, né? Mas na minha opinião, eu creio que Deus falou, olha, virá da mulher o descendente. Se ele creu nessa promessa, ele foi salvo. Jerusa. Tá ótimo. Obrigado. De nada. Jerusa. Pastor, bom dia a todos. Eu Bom queria só dia. fazer uma ilustração de uma coisa real que eu vivi, referente a essa questão da criança, né? Uhum. Se está em pecado, se não está em pecado. Eu Sim. tenho uma vizinha que ela é esposa de pastor e ela tem uma bebê de 10 meses. E ela estava compartilhando comigo essa semana de como ela tinha ficado impressionada da confirmação da palavra do Senhor, né? De que nós nascemos em pecado. A neném dela tem 10 meses e ela estava dizendo que ela conversava, falava, orientava por gestos, de algo que não era para ser feito por uma neném de 10 meses, né? E a nenenzinha, quando ela virava de costas, e ela fazendo isso como experimento, ela virava de costas, mas ficava olhando com o rabo do olho para a neném. A neném só esperava ela virar e ia lá desobedecer a mãe, com 10 meses. Uhum. Ela, Jerusa, é impressionante como Deus realmente faz tudo perfeito, né? E é uma confirmação desse texto, né, que o senhor está colocando. Sim. De que nós nascemos no pecado. Uhum. Aquele bebezinho de 10 meses, ela já é uma pequena pecadora, né? Sim, porque verdade. ela teve essa astúcia, ela não fala, ela não tem uma série de conhecimentos ainda, mas a desobediência à mãe estava ali presente pontualmente nas orientações que a mãe estava dando, falando brava, gesticulando, e ela olhava de rabinho de olho, a mãe virava, ela ia lá e aprontava. Uhum. Nem anda ainda, pastor. Uhum. Exatamente. Já é uma semente, né? Ela é pecadora. Ela é pecadora. Sua natureza foi corrompida, mas veja, o pecado não é a corrupção da natureza, é a consequência, tá bom? Mas o que a torna a pecadora foi o fato de ela já nascer como descendente de Abraão, tendo recebido a imputação do pecado, o que acontece com todos nós. Vamos voltar aqui para o texto. Legal. Obrigado, Jerusa. Obrigado aos demais irmãos. Vamos voltar aqui para o texto, então, porque Paulo vai dizer o seguinte: assim como por um só homem entrou o pecado e pelo pecado a morte também passou a todos os homens porque todos pecaram. Muito bem, essa é a alegação de Paulo. Prova: até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei, porque ele diz que a lei, o pecado é a transgressão da lei, né? Entretanto, quer dizer, mesmo que não houvesse lei no mundo, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança de Adão. Quem é que não peca? Aquele que é criança, aquele que tem um desenvolvimento incompleto, tá bom? Ele morre de qualquer forma. Mesmo sobre aqueles que não pecaram e aqueles que não quebraram a lei de Moisés também, né? Não pecaram a semelhança da transgressão de Adão. Aí vem a parte final que começa a comparação, o qual prefigurava aquele que havia de vir. De forma que Adão, segundo esse texto de Paulo, é uma figura, prefigurava. É uma figura, tipos. Deixa eu ver se o texto aqui no grego é exatamente isto. Então, vamos ver aqui. Bom, a palavra é prefigurava. Cadê?
prefigurava. Pronto. Pronto, aqui está, ó. Está aqui, ó. A palavra em grego aqui, ó. Typos, né? Typos. Então é um tipo, uma tipologia. Tudo bem? Uma tipologia. Aqui a gente vai até no original para ver os detalhes, né? Então, Adão era um tipo de Cristo. Meu Deus, em que sentido Adão é um tipo de Cristo? Em que sentido Adão representa a figura de Jesus? E é aqui que a gente começa a pegar o detalhe, porque é aqui que Paulo começa a aprofundar. Não é? Ele vai dizer que Adão é um tipo, uma figura de Jesus. E agora ele vai começar a entrar aqui nos detalhes para dizer o seguinte: Adão é uma figura de Jesus, mas não é uma figura ipsilíteres. Tem detalhes, claro, tem detalhes que em Jesus é muito superior à questão de Adão. Mas em que sentido Adão é uma figura de Jesus? E ele começa a dizer no versículo 15. Vamos lá. Olha o que ele diz. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Ele vai fazer aqui uma... Olha, Adão é um tipo de Jesus, mas espera aí. Essa tipologia tem aqui algumas diferenças, alguns limites que a gente precisa estabelecer bem. Ele diz, todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. A ofensa aqui é o pecado de Adão, né? Por quê? E ele começa a explicar. Se pela ofensa de um só morreram muitos, ou seja, pelo pecado de Adão, não dos outros, mas o de Adão, aquele primeiro, muitos morreram, ou seja, a sua posteridade, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus, aqui está a comparação, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então ele está dizendo o seguinte, os efeitos do pecado de Adão gerou a morte sobre muitos. Entenda esse muito, toda a sua posteridade. Aí ele vai dizer, assim também, em Cristo, o ato que Jesus fez foi imputado, como foi o pecado de Adão sobre muitos, a obra redentora de Jesus, os seus atos de justiça, que é a sua vida toda, não é? Foi ou trouxe ou trará benefícios sobre a vida de muitos. Nós vamos depois comparar quem são esses muitos. Né? Então ele dizendo, foram abundantes sobre muitos. E ele começa a dizer o seguinte, então ele está dizendo que não é assim, né? Ele está dizendo, todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque a ofensa, diz o texto, atingiu a todos, mas ele está dizendo que a graça que veio ali através de Jesus Cristo é superabundante. E nós vamos ver de que diferença é essa. Se uma coisa trouxe um efeito terrível, o outro trouxe um efeito muito mais benéfico. Essa é a ideia. Então ele diz, o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou. Foi só um pecado que trouxe a condenação sobre todos os homens, no sentido de todos já nascerem pecadores. Isso não foi. No caso do dom, aqui, ó, da graça, da justiça de Deus, é diferente. Ele vai dizer por quê. Porque o julgamento derivou de uma só ofensa, ou seja, Deus julga o homem e toda a sua posteridade no único ato de Adão, que foi comer do fruto proibido. E isso para a condenação, que é a morte. Mas, agora ele vai comparar o de Jesus, mas a graça, o favor imerecido, a justiça de Deus, ela transcorre, preste atenção, de muitas ofensas para a justificação. Ricardo, o que significa isso? Significa o seguinte, meu irmão, preste atenção.
O único pecado de Adão trouxe condenação sobre toda a raça humana. Quando Deus traz a sua graça em Cristo Jesus, que vai ser também imputada a nós, ela cobre não apenas o primeiro pecado de Adão. Ela cobre o primeiro pecado de Adão, que foi transmitido a nós, como também cobre todas as ofensas que nós produzirmos depois de sermos nascidos como pecadores. Ou seja, não só o meu pecado já trazido na minha natureza é coberto pela obra de Jesus, como também todos os pecados que eu vier a praticar durante toda a minha existência. Isso significa, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E é extraordinário. A condenação vem por um pecado, mas a salvação ela abrange aquele pecado e todos os outros dele decorrentes da nossa posteridade. Que coisa extraordinária, irmãos. Significa que quando Jesus traz sobre nós a salvação, a imputação da justiça, ele abrangeu toda a nossa existência, de forma que a salvação que nos é dada e nos é garantida, ela é passada no sentido mais remoto da coisa, chegando até Adão, como é presente no momento em que eu estou vivendo tudo que eu pratiquei até aqui, como também é futuro, porque todos os pecados que eu ainda cometerei já estavam alcançados pela graça de Deus na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele atribuiu a mim e a você a obra redentora de Jesus. De forma que o pecado de Adão teve consequências desastrosas. A graça de Deus em Cristo Jesus trouxe abundantemente superiores bênçãos nas nossas vidas. É extraordinário. É muito abençoador, gratificante, reconfortante, traz segurança para as nossas vidas entender esse plano de Deus de uma forma tão abrangente como esta. E Paulo, então, falando aqui, nós paramos, né? O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, a de Adão, para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Então ele vai dizer, se pela ofensa de um, que foi Adão, e por meio de um só, que foi Adão, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Aleluias. Então, olha a bênção, irmãos, olha a abundância. É muito, recebem abundância, justiça para reinar com Cristo Jesus. Um só. Então, agora aqui a gente segura as pontas e diz, ele identificou quem ele comparou no início, Adão, ele está identificando com quem ele está comparando, com Jesus, e dizendo o seguinte, a obra de um repercutiu sobre muitos, a obra do outro repercutiu sobre muitos. A obra de um trouxe condenação, a obra do outro trouxe salvação. A obra de um único ato, repercutiu sobre todos. A obra do outro, o seu ato de justiça, repercutiu não só sobre aquele primeiro ato de Adão, como também sobre todos os atos posteriores dele decorrente, praticados de forma subjetiva, pessoal, por mim também. Então, além da minha natureza caída, Jesus ainda alcança todos os atos praticados por mim em desobediência à lei, praticado durante toda a minha existência, durante toda a sua existência. De forma extraordinária. Agora tem um detalhe. Começando no versículo 18, que eu quero que você preste atenção.
Deixa eu ver que horas são aqui. Deixa eu ver as horas. Cadê? Que não está aparecendo. Aqui, porra. Nossa! São 12. Eu tenho que concluir, meu Deus. Mas eu não posso deixar de concluir aqui uma coisa extremamente importante. Bom, se o pecado de Adão atingiu a todos, então é lógico que eu pense que Adão ele era representante, cabeça federal de toda a sua posteridade. Ou seja, Adão representava toda a sua posteridade. Então, as consequências do ato de Adão, veio sobre toda a humanidade. E aí eu vou pensar então o seguinte: Cristo também representa. Cristo, em sua vida, ministério, representava também uma determinada comunidade. Aí a pergunta é, ele representava todos? Se todos aqueles que Adão representava pecaram nele, todos aqueles que Cristo representava receberam justiça nele. Se todos aqueles que pecaram em Adão morreram como consequência do julgamento de Deus sobre a vida deles pela imputação do pecado de Adão, todos aqueles a quem Cristo representava receberam a salvação, porque receberam a justiça de Deus. Certo? Ou seja, os escolhidos. Isso. Aí não o mundo todo. Isso. Aí você tem que pensar o seguinte: quem é que Jesus representava? Adão representava toda a sua posteridade. Quem Jesus representava? Todos aqueles que Adão representava sofreram as consequências do pecado. Todos os que Jesus representava têm que receber as consequências da justiça, que é salvação. Agora presta atenção. A Bíblia é muito clara em dizer que muitos vão para o inferno. Muitos vão para o inferno. Aliás, a Bíblia diz que a porta, o caminho que conduz para a perdição é larga, o caminho que conduz para a salvação é estreito. Então veja bem, se existem pessoas que vão para o inferno, significam que essas pessoas estão recebendo a penalidade do pecado de Adão e daqueles que ele mesmo praticaram. E se eles estão recebendo a penalidade desses pecados, significa que essas pessoas não foram cobertas pela obra redentora de Jesus. Porque se o fossem, teriam recebidos nela, por imputação, a justiça. Significaria dizer que elas não poderiam morrer, porque aqui diz o texto que o resultado da obra de Jesus é tão eficaz na vida daqueles que ele representava, quanto foi o pecado de Adão na vida daqueles que ele representava. E aqui diz que o dom da graça é justiça, e eles reinarão em vida e não em morte. Portanto, eu tenho que concluir que nós temos um texto que a representatividade são diferentes. A representatividade de Adão é de toda a sua posteridade. E todos pecaram no pecado de Adão. A representatividade de Jesus é de todos aqueles que ele representava. E esses que ele representava, efetivamente, recebem a imputação da justiça. E esses são aqueles que Deus separou para a eternidade. Isso significa que Jesus não representava, em hipótese alguma, toda a humanidade. Quem ele representava, então? O Luiz falou. Os eleitos antes da fundação do mundo, dos quais, meu irmão e minha irmã, você faz parte. Como é que eu sei? Porque você ouviu o Evangelho, creu no Senhor Jesus e a você foi imputado a justiça de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. De forma que a garantia é absoluta.
desfrutar de salvação e de jamais perdê-la. Porque a obra de Jesus, representativa, é eficaz na vida daquele que ele representa, assim como eficaz foi o pecado de Adão na vida daqueles que ele representava. Extraordinariamente. Vamos concluir então só lendo os versículos 18 e 19. Pois assim como por uma só... Oi? Eu posso acrescentar só uma palavrinha aí nessa sua explanação? Se for só uma palavrinha, pode, meu irmão, para a gente concluir. Predestinados. Sim, pode, eleitos, predestinados. Então, isso. Maravilha, é isso mesmo. Então, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, os representados por Adão, todos nós, toda a humanidade, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que é da vida. Ora, se não são todos os homens que são salvos, logo, ele está falando todos os homens que estavam na representação de Jesus. Nenhum se perdeu de Jesus, disse o Senhor Jesus. Nenhum se perdeu. Ah, mas se perdeu Judas, ele diz, para que ficasse evidenciado que ele não era dos nossos. Mas aqueles que Deus deu, nenhum deles se perdeu, diz o Senhor Jesus. E o versículo 19 conclui dizendo, porque, como pela desobediência de um só, que é Adão, muitos se tornaram pecadores, a humanidade toda, assim também, por meio da obediência de um só, que é Jesus, muitos se tornarão justos. Quem são esses muitos? Todos aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo e aos quais Jesus representava como cabeça federal. Aleluia. Isso mesmo. É isso, meus irmãos. Oi, Luiz. E é isso mesmo que fala o Isaías 53. Ele justificará a muitos, não diz todos. Uhum. Pelos transgressores ele intercedeu, mas ele justificará a muitos. É verdade. Que coisa extraordinária, né, irmãos? Meus irmãos, como é profundo esse evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bênção maravilhosa. O que Paulo está dizendo é o seguinte, é graça, é pura graça. Não é pelas obras, não é pelo que eu faço, não é por aquilo que eu deixo de fazer, é por aquilo que Jesus fez, que é imputado a mim pela graça, misericórdia e amor de Deus, não encontrando em mim, objeto do seu amor, nenhuma razão para que ele assim procedesse. Pura graça. Aleluia. Você vai estar perguntando, Ricardo, e aqueles por quem Jesus não morreu, isso não é injustiça? Não, meu irmão, porque todos nós já estávamos condenados. Lembra do texto? Todos já estavam condenados. Agora, aqueles que receberam vida é pura graça, é misericórdia. Então, nós somos resultados, toda salvação é pura graça, toda condenação é pura justiça. Aqueles que já estavam condenados, ele resolveu deixar na condenação. Aqueles que ele escolheu, ele resolveu trazer em Cristo Jesus o meio para a salvação e nos concede isso de forma gratuita, abundante, permanente, definitiva e sem nenhuma possibilidade de que isso não aconteça, porque a obra redentora de Jesus já foi concretizada no passado. Aleluia! Amém, queridos. Deus abençoe vocês profundamente. Se você tiver, eu vou abrir depois para vocês lá no nosso grupo de WhatsApp. Se você tiver pergunta, poste lá. Você pode gravar um videozinho pequeno e dizer, olha, meu irmão, eu não entendi isso, pastor, eu não entendi isso aqui. Queria aprofundar isso e a gente, durante a semana, a gente vai aí dirimindo mais dúvidas, tá bom? Mas a gente já está entrando aí nos temas mais profundos. Deus abençoe os irmãos, um excelente domingo, um excelente resto de final de semana. Todos. Amém. Amém. Grande abraço, hein?